Obsessão e Desobsessão, de Sueli Calda Schubert, editora FEB. Profilaxia das obsessões. Aqui é um capítulo que nós temos que estar muito atento, fica muito vigilante, nós estamos na 4ª parte. E a profilaxia, a prevenção da obsessão, é tudo o que a gente precisa para que a gente esteja em condições melhores e mais seguras. Lembrando que Kardec deixou claro para nós que nós nunca vamos estar seguros na Terra. A condição de estar na Terra mostra-nos a nossa inferioridade e mostra-nos que temos determinados espíritos que nos acompanham, que nos monitoram, que nos vigiam e que querem o nosso mal. Mas também temos aqueles que nos amam, que nos protegem, que querem o nosso bem. Mas o livre-arbítrio deixa-nos a escolha de que lado nós estamos, de que lado nós queremos seguir. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Vai e não peques mais. Jesus, João capítulo 8, versículo 11. Só esse versículo de Jesus já contém um resumo de todos os seus ensinamentos. Porque à medida que ele fala vai e não peques mais, a gente também tem que entender que a gente não vai errar, que a gente não vai fazer mal, falar mal do próximo, que a gente vai prejudicar o próximo, que a gente vai tomar uma série de atitudes que sejam para nos beneficiar, que seja para nos ajudar. E essa responsabilidade nós temos que ter para fazermos-nos melhores, para fazermos-nos mais cônscios do nosso amanhã, da nossa responsabilidade. Profilaxia é um conjunto de medidas preventivas que evitem o aparecimento de doenças. No caso da obsessão, sendo esta doença da alma, a profilaxia é de vital importância. Tomar atitudes que protejam a nossa alma, que protejam a nossa aura, que protejam nosso espírito e que seja um ponto importante para nós estarmos na condição de espíritos amigos, espíritos que trazem a paz, a harmonia e a fraternidade para nossos corações. Como vimos, existe a obsessão porque existe inferioridade em nós. O atual estágio evolutivo do nosso planeta denota a precariedade das condições espirituais do homem. Tudo é feito para que o ser humano se torne cada vez mais materializado. Portanto, nós temos que ter todo o cuidado do mundo para não nos deixarmos levar por determinados encantamentos e situações de risco para nós mesmos, quando nós nos tornamos menos vigilantes e nos deixamos nos levar pelas ondas perigosas de um materialismo cada vez mais assíduo, cada vez mais presente na nossa vida, onde as propagandas, as atitudes de pessoas famosas levam muitas pessoas a seguirem um determinado estereótipo que vai levando as pessoas a esfriarem-se espiritualmente e acreditar mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Por outro lado, cada vez mais crescente vem o número daquelas pessoas que procuram trabalhar para o bem, que procuram incentivar o bem, que procuram cativar o bem em seus corações e fazer o bem na sua sociedade. Esses são números crescentes de pessoas que vão sempre se fortalecendo para edificar e para trabalhar intimamente pela edificação das forças que nos conduzem ao Pai. Em nossa sociedade, o indivíduo que deseja fugir aos parâmetros convencionados impostos pelo materialismo é taxado de louco ou idiota. Inverteram-se os valores, tornando-se muito difícil alguém destoar do que passou a ser a norma. Olha que isso aqui foi escrito em 86. Nós estamos quase 40 anos depois. E as pessoas ainda mantêm esse estereótipo de achar que o outro tem que ser subjugado a ele pelo ponto de vista que ele tem da vida, da sociedade. E até a marca de um tênis é importante para você estar ou não em um grupo. Se você comprou um tênis mais barato de uma marca inferior, você já é visto de uma forma mais distante. Se você compra um tênis muito caro, você é bem aceito dentro daquele grupo. Coisas de um materialismo insensível. Nós temos que procurar valorizar as pessoas pelos sentimentos que elas carregam. E muitas das vezes, ao invés disso, criamos nos outros sentimentos que eles não precisavam mais de ter. Criamos nos outros certos sentimentos, certos padrões mentais que levam as pessoas a estarem em situações mais delicadas, mais complicadas e que faz com que nós estejamos nos prejudicando a nós mesmos, criando diversidades e dificuldades para nosso caminhar, para os nossos empreendimentos. Façamos, pois, meus irmãos, de todos os momentos da nossa vida, reflexões.
Não vamos ser escravos de uma sociedade que quer que nós sejamos dentro de um padrão, dentro de uma plataforma, mas procuremos, pois, sermos aqueles que edificam o bem, que trabalham para o bem e que constroem o bem ao longo de suas existências. Todavia, isto é possível e deve ser desejado. Ou seja, nós podemos superar ao materialismo. E é o que incalculável número de pessoas está tentando fazer em todos os quadrantes do globo. Buscam avidamente uma saída, uma resposta. Desorientados, lançam-se de corpo e alma atrás de falsos profetas que os aglomeram em torno de crenças esdrúxulas muitas das vezes. Mas as pessoas querem buscar, e nessa época, na década de 80, 90, as pessoas buscavam assiduamente por determinados mestres, por determinadas pessoas que pudessem orientá-los os caminhos para a redenção espiritual. E até hoje é assim. E muitas das vezes criam-se crenças que não se coadunam com a realidade transcendental da vida, principalmente dentro do ponto de vista espírita. Nós respeitamos a todas elas, é claro, mas precisamos de mostrar para as pessoas uma realidade transcendente do espírito mortal que poucas pessoas conhecem. A das vidas sucessivas, a da responsabilidade pessoal e intransferível sobre os nossos atos, sobre as nossas ações e a nossa responsabilidade e a nossa necessidade de nos aprimorarmos ética e moralmente, principalmente através da prática do bem, para nos defendermos do assédio do mal. Quando não buscam outros derivativos nos tóxicos, no álcool, etc. Poucos, porém, têm discernimento preciso para escolher o caminho certo, que não lhes traga consequências funestas. E até mesmo adentrar para a doutrina espírita achando que vai levar certas vantagens é um caminho perigoso. Os tóxicos e o álcool levam as pessoas a estágios de alteração de consciência, um estágio artificial que provoca lesões na estrutura perispirítica e muitas das vezes a pessoa não sabe mais em que vida ela está vivendo, em que mundo ela está vivendo. Ela começa a ter ideias derivativas e certos delírios perigosos, então ela entra em processos de degradação física e psíquica perigosos e muitas das vezes irreversíveis. Na doutrina espírita, nós todos os espíritas deveríamos estar empenhados no trabalho que temos que fazer. Nós deveríamos estar empenhados nas realizações do bem que devemos encaminhar, que devemos trabalhar para nosso aperfeiçoamento, para nossa melhoria. Sem fazermos isso, não vamos chegar a lugar nenhum. As casas espíritas têm que entender que o médium não é uma pessoa perfeita e os médiuns têm que entender que dirigente não é pessoa perfeita. Agora, tem determinadas atitudes que algumas pessoas tomam que é uma sacanagem, é uma molecagem, é falta de responsabilidade, desculpa as palavras fortes e até mesmo desproporcionais para um estudo espírita, mas existe. E essas pessoas, tenho certeza, serão responsabilizadas e até mesmo penalizadas no mundo espiritual. Porque o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é com a ética espírita, com a ética do Cristo, com a moral espírita, com a moral do Cristo. E nesse momento nós temos que estar atentos, responsáveis, conscientes e muito cuidado para não tomarmos ações e atitudes que possam prejudicar ou ferir os outros. Todos nós, ao longo da nossa caminhada, precisamos ser espíritos melhores, espíritos que compreendam a necessidade de ser melhor, que compreendam a necessidade de se aperfeiçoar. Isso é um ponto básico para todos nós. E dentro desse processo de melhoria, de crescimento, façamos, pois, por onde sermos aqueles que trabalham e edificam o amor, a paz e a fraternidade ao longo de nossas vidas. Sem embargo, o Espiritismo representa a porta que se abre a descortinar esse caminho, que não é privilégio dos espíritas, pois o Senhor tem meios de mostrá-los a todos os povos, a todos os homens, de diferentes maneiras e gradações. Logicamente, que o processo de espiritualização da humanidade passa por vários caminhos, por várias etapas, porque nem todos vão ter à sua disposição a doutrina espírita para estudar, para se aprimorar. E nem todos vão entender a doutrina espírita mesmo sendo espiritualizados. Mas nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande
de procurarmos fazer o melhor, de procurarmos colocar mais sentimento naquilo que nós estamos predispostos a fazer, de colocar mais sentimento naquilo que nós estamos predispostos a realizar para o bem-estar da humanidade e para o bem-estar de todos nós. Trabalhemos, pois, meus irmãos, com fé, com esperança, com fraternidade, para que a luz do amor possa estar sempre presente em nossas almas. Eu sou a porta, disse Jesus. Este é o rumo que se nos oferece. Entender o Evangelho de Jesus, entender os ensinamentos de Jesus, é o caminho para nosso aprimoramento, para a nossa melhoria. Logicamente que outros missionários do bem tiveram na Terra, deixaram um caminho bastante seguro, bastante esclarecedor. Mas Jesus fez uma síntese desses ensinamentos e trouxe para nós um ponto mágico para o nosso processo de evolução. A transformação moral, pautada no bem incondicional aos nossos semelhantes. Pautada numa reforma íntima e moral de saber fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos e saber caminhar para a luz e sabermos buscar a luz. É na mensagem de amor, trazida pelo Mestre, que encontramos a nossa destinação. As experiências amargas que temos tido no passado indicam-nos ser esse o único meio de salvação das moléstias da alma que se instalam em nós. Todos nós precisamos aprender a estabelecer a meta que nos conduz a Deus. Precisamos aprender a estabelecer os caminhos que nos conduzem ao engrandecimento íntimo. E precisamos aprender a vivenciar os sentimentos de amor, os sentimentos de paz, para que a fraternidade legítima esteja sempre brilhando em nossa alma e impulsionando-nos para as grandes realizações do bem, do amor e da paz. Meus irmãos, minhas irmãs, saibamos ser melhores, saibamos construir a paz, saibamos construir a misericórdia e o amor. Somente assim livraremos das ações de certos espíritos que nos atormentam, que nos incomodam. Mas todos nós vamos estar procurando construir uma manhã de luz, uma manhã de fraternidade, de esperança, de amor e de fé. Assim, a única profilaxia eficaz contra a obsessão é a do Evangelho. É praticar o bem e ser bom. Quando nós começamos a praticar o Evangelho, estudar o Evangelho, praticar o Evangelho, nós começamos a criar uma proteção de luz que nos envolve, que nos impulsiona para o bem, que nos envolve e nos impulsiona para a luz, que nos envolve e nos dá a certeza de uma manhã melhor, de uma manhã de paz, de fraternidade e de misericórdia. Tal a rota que a doutrina espírita estabelece para nós, revivendo a moral evangélica, aquela que reúne todas as formas de amor capaz de nos imunizarem contra os vírus negativos, livrando-nos de contrair novas doenças da alma. A rota que a doutrina espírita traz para nós, que nos dá o caminho para a nossa redenção. Essa rota que a doutrina espírita traz para nós e nos dá o caminho, o foco para o nosso processo evolutivo. Trabalhemos, meus irmãos, intimamente para nos tornarmos melhores. Trabalhemos intimamente para nos tornarmos espíritos melhores. E façamos da luz do amor as bases que nos conduzem aos céus infinito, que devem brilhar sempre em nossos corações, impulsionando-nos para as grandes realizações que a vida e a paz do amor divino traz para todos nós. Somos capazes de amar, somos capazes de nos imunizar contra qualquer vírus negativo, porque somos filhos de Deus. E como somos filhos de Deus, podemos ser cada vez melhores, cada vez mais úteis à nossa sociedade. Trabalhemos intimamente, meus irmãos, para que qualquer vírus que venha tentar nos atacar, aqueles vírus azul, como costumam dizer nas mídias sociais, que tentam nos levar para caminhos de envaidecimento e falsos sentimentos, esses vírus possam ser totalmente negativados em nossa alma, para que a humildade, o altruísmo estejam sempre presentes, impulsionando-nos para as grandes realizações do amor, da paz e da fraternidade legítima. Que o amor divino esteja sempre nos impulsionando, iluminando todos aqueles que empenharam no trabalho dessa pérola de luz, que é o livro Obsessão e Desobsessão,
que veio materializado esse mundo pelas mãos abençoadas de Sueli Calda-Chuber e seus mentores. Paz e luz a esses nossos irmãos e essa nossa irmã, para que tenham força de perseverarem nos caminhos que nos conduzem ao Pai. Conheça as horas da codificação, fortaleça-se intimamente e busque a luz do amor em sua alma. www.febeditora.com.br, onde você poderá encontrar vários livros que fortalecerão seus conhecimentos espirituais, te darão força para enfrentar as adversidades e que te conduzirão a um mundo de refazimento íntimo cada vez melhor, cada vez mais propício ao nosso processo de evolução, ao nosso processo de crescimento e engrandecimento interior.